Tudo bem, pessoal? Eu tenho aqui agora uma pasta chamada Texturas. Eu criei ela clicando com o botão direito do mouse e selecionando aquele folder de New Folder. Aqui eu vou colocar todas as texturas que nós vamos utilizar no decorrer desse curso. Elas geralmente vão estar em 4K, 4096 por 4096, e aqui eu estou fazendo uma verificação para ela não ter nenhum tipo de perda de resolução. No MIP-Gen Settings eu coloco No MIP Maps ou Sharpen 10. Ela vem geralmente como From Texture Group. Isso é bom alterar para vocês pegarem mais qualidade na textura de vocês. Depois verificar o tipo do grupo, o Texture Group, e colocar o World, já que ela é colorida. Por último, aqui em cima, nessa flechinha aqui, colocar o máximo da textura, que é o valor que ela foi importada e para ela ser apresentada no viewport. Depois disso, é só vocês salvarem. Agora selecionando uma que é monocromática, colocando também para 4K. Aqui eu coloco No MIP Maps. E nessa parte eu coloco Specular. Todas que forem monocromáticas eu costumo colocar como Specular. Depois o Normal Map, mesma coisa. Cuidando aqui a parte do Flip Green, se for necessário. No MIP-Gen Settings, No MIP Maps, ela vai deixar ela mais nítida. E aqui vocês colocam o World Normal Map. Ela geralmente já vai estar assim, mas é bom conferir. Aqui eu coloquei 4096, mas na verdade ela já está apresentando. Então, se eu não colocasse, não teria problema. Só se ali em cima, na parte do display, tivesse numa resolução menor. E eu vou fazendo isso com todas as texturas, tá? Eu posso aumentar aqui novamente para garantir, só para vocês acostumarem o procedimento. Depois aqui no From Texture Group, No MIP Maps. E por último no Texture Group, colocar o World Specular, se ela for monocromática. Salvar. Verificando se todos estão com 4K. Aqui eu acabei esquecendo, mas como eu falei, não teria problema nesse caso, porque ele já está reconhecendo que ela vai ser apresentada em 4096. Agora eu vou entrar numa pasta aqui e vou criar uma nova pasta. Vai se chamar Arquitetura. Depois eu clico no botão da direita, seleciono Material e começo a criar o nosso primeiro material. Vai ser o M de Material, underline, muro, tijolos. Aqui seria o mais básico. No caso, se vocês estiverem trabalhando com Megascans, ele vai ter já as texturas preparadas. Eu vou trabalhar aqui com o Blend Mode Opaque e o Shading Model vai ser o Default Lit. Como vocês podem ver, existem vários tipos de shading. Nós vamos passar por praticamente todos eles. Colocar aqui Two-Sided se for necessário. E agora eu começo a criar a textura. A tecla de atalho é T mais o botão esquerdo do mouse. Depois é só selecionar as minhas texturas, uma delas,
e aqui nessa flecha vocês clicam, ela vai ser chamada para a telinha dentro daquele Texture Sample. Vou selecionar aqui as texturas restantes e começar a conexão. Se vocês notarem, ele tem esse RGB, aí ele tem todas as cores da textura. Tem também a opção de conectar só o canal vermelho, o verde ou o azul, né, do RGB. Também o alfa, que no caso seria mais para uma transparência. Se eu clicar aqui em Start Preview, eu consigo enxergar essa minha textura sem a influência da iluminação do cenário. Aqui, se eu selecionar, eu troco a geometria para visualizar a minha textura projetada nela. Eu tenho essa outra geometria em forma de boolean, mas daí eu preciso fazer umas configurações para ele conhecer que eu quero colocar o meu objeto para ser visível ali no preview. Vou conectar aqui agora o canal do Roughness no Roughness, o Normal Map em Normal e o Occlusion em Ambient Occlusion. Na verdade, o Ambient Occlusion ele não dá muito efeito. Eu acredito que esse parâmetro ele vai ser excluído nas próximas versões do Unreal. Vou abrir um pouco mais aqui o espaço e vou colocar essa textura aqui no Specular. E aqui está o meu material. Eu vou selecionar ele com o botão esquerdo do mouse, arrastar até a minha esfera. E aqui está o nosso primeiro material. Ele é um material bem básico, apenas eu conectei as texturas, como seria no caso de utilizarem um Megascan. Eu tenho aqui outras geometrias, vocês podem arrastar para Viewport, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando. Vou colocar nele também para ver como é que fica. Ele está bem legal, mas dá para melhorar bastante. Aqui eu tenho a escala, se eu quiser diminuir ou não. Mas ele vai distorcer a textura em cima, como vocês podem ver. Se eu desconectar o meu Base Color, ele vai ficar com uma cor preta, mas ele vai apresentar o resultado do meu Normal Map, do brilho e do Specular. Vou desconectar agora o Specular para vocês verem. Isso é só para vocês terem uma ideia de como funciona o processo da criação dos nossos materiais. Eu tirei agora o meu Roughness. Vou aplicar também essa modificação. Agora ele não está filtrando aonde vai ser reflexivo e aonde não vai. Depois vou desconectar o meu Occlusion. Esse praticamente não vai ter efeito algum. Se eu desconectar o meu Normal Map e só deixar o meu Occlusion, ele não aparece nada. Ou seja, ele não está atuando como deveria. Se eu colocar um Preview, ele até aparece a textura, mas ele não está fazendo efeito algum de projeção de sombra na parte do cimento. Vou reconectar aqui as texturas novamente. Tudo bem, pessoal? Continuando o nosso material de tijolos, eu havia criado aqui ele com texturas. Ele está sendo visível no modo esférico, mas ele está muito esticado, está muito distorcida essa textura. Eu vou fazer aqui uma nomenclatura e vai ser nível A. Depois eu vou duplicar essa textura. A tecla de atalho é Ctrl W e vou colocar aqui nível B. Selecionando ela, eu tenho as minhas texturas,
porém elas estão um pouco distorcidas. Eu vou criar aqui um Texture Coordinate para controlar essa proporção. Eu vou selecionar ele agora e conectar aqui no botãozinho Vs. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar até o Vs, aquela bolinha de cada Texture Sample, que ele vai começar a controlar a escala da minha textura. Eu tenho que tomar cuidado para fazer isso em todas as texturas. Eu vou aumentar o meu U-Tile e o meu V-Tile, ou seja, no eixo horizontal e no eixo vertical. Vou selecionar aqui o material nível B e arrastar na minha esfera. Se vocês notarem, conforme eu for alterando o meu U-Tile ou V-Tile, ele vai começar a modificar a distorção dos tijolos na minha esfera. Eu aumentei aqui um pouco no eixo horizontal, ele vai deixar elas menores. Ela fica bem mais bonita. Vou ajustar aqui a proporção para ele ficar um pouco mais largo. E agora eu vou criar uma instância. Como é que eu faço isso? É só clicar com o botão direito do mouse e lá em cima na aba tem Create Material Instance. Eu vou alterar aqui a nomenclatura. Eu vou colocar MI, que significa Material Instance. No Material Instance, para eu alterar a minha iluminação nessa parte que vocês estão visualizando a esfera com a textura, é só clicar em L mais o botão esquerdo do mouse e rotacionar ele. Eu vou selecionar aqui o meu Texture Coordinate e vou criar uma constante. Vou criar uma expressão Multiply. Clicar o botão Ctrl mais o botão esquerdo do mouse. Vou conectar o meu Texture Coordinate no Multiply e a minha constante. Depois eu clico o botão direito nela e converto ela para parâmetro. Vou colocar aqui um nome de escala e depois eu conecto em cada uma das minhas texturas. O Occlusion eu não vou utilizar agora. Ele não faz nenhum efeito. Vou dar um preview aqui na minha textura. É porque eu preciso colocar um valor inicial de 1. Senão ele vai esticar a textura e não vai aparecer nada. É bom tomar bastante cuidado com isso, de não deixar o valor 0 quando cria um parâmetro. E agora, quando eu clicar no meu Material Instance, vocês vão perceber que tem um nome ali, que é a escala. Eu vou ligar ela e agora eu consigo mover a escala da minha textura mexendo aqui nesse parâmetro. Ela faz em tempo real a modificação. Eu vou salvar aqui e vou arrastar essa minha textura para a esfera. Eu vou selecionar o meu Material Instance e clicar na flecha. Ele vai aplicar também agora o Material Instance na minha esfera. E vocês já conseguem perceber uma grande diferença do meu material nível A para o material nível B, que é o controle da minha textura. Eu vou pegar agora o meu material e vou criar uma expressão Multiply aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou acrescentar um Constant Vector Tree. Eu vou trabalhar na coloração desse meu muro de tijolos. Isso é só para apresentar o que eu posso acrescentar para enriquecer mais a minha textura, o meu material. Ao invés de ter ele totalmente padronizado, por exemplo, por um Megascan, eu começo a ter a liberdade de alterar alguns parâmetros para criar variações. Ele está totalmente preto, eu vou mudar a cor agora para um verde para mostrar para vocês. Ele deixa o muro de tijolos numa tonalidade mais esverdeada. Eu vou converter para parâmetro
E vou colocar aqui uma nomenclatura para o meu Material Instance. Não reparem se eu fizer uma mistura de palavras em português e inglês, mas vocês podem colocar uma nomenclatura como vocês quiserem. O importante é que vocês identifiquem o que cada um dos comandos vão fazer. Eu vou alterar essa cor agora no meu Material Instance, deixar numa tonalidade mais perto do tijolo, baixar um pouco aqui a saturação. Olha como ele já muda. Ele mudou um pouco a tonalidade, e isso já me dá a liberdade de utilizar essa textura em mais objetos no cenário, por exemplo. A minha textura do Ambient Occlusion, eu vou criar mais um parâmetro para pegar e utilizar. Antes eu vou criar um comentário para separar a estrutura do Base Color. Depois um comentário para separar a escala. É bom vocês acostumarem a separar as estruturas, porque quando vocês trabalham em equipe, fica bem mais fácil de visualizar e reconhecer aonde é necessário alterar alguma coisa. Aqui nós estamos vendo poucas texturas, mas um material mais complexo, ele tem várias expressões. Eu vou criar agora mais uma constante, que vai ser para o meu specular. Vou clicar aqui, criar uma expressão multiply, depois um valor escalar. Vou colocar aqui uma nomenclatura para o nome da intensidade do valor do specular, depois conectar os dois valores na minha expressão multiply e posteriormente no meu specular. Vou criar aqui um comentário para separar a minha estrutura do specular. Agora vou separar um pouco e vou criar mais uma estrutura para o meu roughness. Clicando novamente Ctrl W para duplicar as expressões. Só vou alterar aqui o nome do parâmetro para rough. Notem que as linhas elas começam a fazer uma intersecção. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse duas vezes nelas, vai criar esse pontinho. Se vocês selecionarem ele, vocês conseguem arrastar essas linhas. Isso ajuda para que vocês não façam confusão na conexão das linhas quando vocês acompanharem com os olhos grandes estruturas. Eu vou criar aqui agora um comentário para o meu roughness, para separar essa estrutura também. E por último, eu tenho o meu normal. O normal ele não vai funcionar se eu colocar com multiply. Então ele vai funcionar um pouco diferente. Eu vou criar dois multiplies e eu vou separar os meus canais red e green. Aí sim eu vou criar aqui uma constante já convertida para um parâmetro e vou colocar o nome de normal intensidade. Vou conectar no B de cada uma das expressões multiply e depois disso eu vou criar um flow, que são os três canais. O X, que é o red, o Y, que é o green, e o Z é o blue. Ele é neutro, ele é só a tonalidade azul mesmo. Após isso, eu conecto no meu normal. Para deletar essa linha é só clicar nela e selecionar delete. Criando um comentário para minha estrutura normal também. Vou salvar para ver como estão minhas modificações no meu Material Instance. E agora começar a habilitar esses novos comandos. Todos eles estão em 0, conforme eu for aumentando a minha especularidade.
ele vai tornando o meu ponto de luz mais forte ou mais fraco. Se eu selecionar o meu Rough, conforme eu for aumentando, ele vai deixando a reflexão mais opaca. Conforme eu for diminuindo, ele vai deixando ela mais nítida. Aqui não está acontecendo nada, porque o meu Specular ele está em 0. Conforme eu for aumentando o meu Specular e alterando o meu Rough, ele vai apresentando de leve aquela reflexão em algumas partes. Eu vou aumentar aqui o meu Specular, ele começa a ficar mais claro. Isso porque o meu Rough ele está muito alto. O Rough de 1 ele fica totalmente opaco, lembram? Tem que baixar para um 0.5 ou menos até. Conforme eu for diminuindo, ó, ele vai deixando aquele foco de luz mais concentrado. E o tijolo, na verdade, ele não tem brilho, né? Praticamente opaco. Agora, controlando o normal intensidade, eu vou aumentando ele e ele vai ficando mais nítido. Ele fica mais nítido, só que se eu aumentar demais, ele começa a ficar escuro nas bordas. Então o recomendável é no máximo deixar o valor de 1. Se eu colocar em 0 e depois colocar em 1, vocês vão perceber a modificação. Ele cria um leve relevo, separando a luz e simulando uma sombra. Esse seria o material nível B. E na sequência eu continuo explicando o material de tijolos com mais opções de controle. Até o próximo vídeo.